Dia 22. O problema do coração humano. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles não pecaram apenas porque foram enganados por Satanás, mas principalmente porque os seus corações haviam se deixado encher pelo desejo de ser igual a Deus. A serpente seduziu nossos primeiros pais com o mesmo desejo que havia levado a própria serpente a pecar e perder sua posição de anjo do Senhor. Agora, ela injetava este desejo envenenado na humanidade. Infectou o coração do ser humano com o mesmo sentimento corrompido de viver de maneira independente, autossuficiente. A este desejo que infectou o ser humano chamamos de pecado. E ele está ligado a tudo em nosso coração. É um vírus que contaminou tudo em nossa vida. Na Bíblia, há diversas passagens que Jesus nos mostra que o coração é o responsável pelo comportamento das pessoas. Ele, por exemplo, compara os homens e as árvores. Mateus, capítulo 7, versos 16 a 19. E o comportamento humano a frutos, mostrando que as palavras e ações são geradas pelo coração. Os frutos que produzimos são diretamente ligados ao tipo de coração que temos. Assim, não adianta mudar o comportamento quando o coração ainda é o mesmo. Para uma mudança genuína, é imprescindível que haja uma transformação completa na fonte, que é o coração. Uma transformação de dentro para fora, e não o contrário. O coração do problema é o problema do coração. Muitas vezes, no coração, há ídolos que governam os nossos desejos. Isso acontece através do pecado, fazendo com que o ser humano busque em coisas ou prazeres terrenos a satisfação. Enquanto estes ídolos do coração não forem removidos, você será incapaz de receber de Deus todas as bênçãos que Ele pode dar. O ídolo te deixa cego sob a influência pecaminosa, te impedindo de ver o que realmente tem valor e o que não tem na vida. Trocamos diamantes por pedras de vidro, achando que o brilho é o mesmo, sem perceber que estamos jogando fora o que há de mais valioso para simplesmente satisfazer um desejo imediato de nosso coração corrompido. Portanto, é importante examinar o seu próprio coração em busca dos seus ídolos. Muitos idólatras nunca se curvaram diante de imagens de escultura, mas se inclinaram para os desejos da carne. Para muitos, o ídolo é o desejo de ser reconhecido, admirado, desejado. Para outros, pode ser a satisfação sexual ou o prazer de estar sempre com a razão, ou quem sabe, o desejo pelo poder.
veja que estes desejos em si não são ruins. No entanto, quando se tornam ídolos, é porque receberam de nós o poder para nos controlar. O desejo sexual, por exemplo, não é ruim. Afinal, ele foi criado por Deus. Entretanto, ele foi colocado debaixo do nosso controle para ser desfrutado dentro do casamento. Quando é o desejo que nos controla, é porque demos a ele autonomia e nos tornamos seus escravos e perdemos o controle. Da mesma maneira que o Senhor abomina aqueles que fazem imagens de esculturas, ele rejeita quem ergue altares em seu próprio coração. Por isso, é importante entender que a maior batalha espiritual é uma batalha pelo mundo, pelo domínio do coração. Veja o que Tiago fala em sua carta sobre os desejos e paixões em nosso coração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. Nosso coração cobiça diversas coisas, e com isso gera dentro de nós a ira, a inveja e outros sentimentos perigosos que nos controla e nos faz falar e fazer coisas que depois nos arrependemos. Por isso, é importante entender que o coração é o nosso campo de batalha. Você consegue identificar em seu próprio coração os altares que você mesmo tem erguido? A quais ídolos você tem servido? Tiago ainda chama as pessoas de adúlteras. Tiago, capítulo 4, verso 4. Alertando que isso é adultério espiritual, tentando satisfazer os desejos do coração. Nada mais é do que dar o amor que é devido a Deus para outra pessoa, mesmo que esta pessoa seja você mesmo. Mas um ídolo não surge no nosso coração de uma hora para outra. Ele cresce dentro de nós sem percebermos. Primeiro temos um desejo ingênuo e não pecaminoso. Quando este desejo cresce no coração, ele se torna importante para nós. Se não impedirmos o desejo de crescer, ele se tornará necessário e então começará a fazer exigências. Quando ele passa de importante para necessário, é que um ídolo nasce no nosso coração. Se esta necessidade não for saciada, passa a gerar frustração, infelicidade, tristeza, raiva, ansiedade, depressão. Há muitas pessoas deprimidas desta maneira, simplesmente por não conseguirem satisfazer seus ídolos interiores. Vivem frustradas, porque seu ídolo do coração não são satisfeitos. Davi foi o rei de Israel, e embora tivesse o conhecimento de quem era Deus, e até houvesse experimentado o seu poder e amor em diversos momentos de sua vida, se deixou dominar por um desejo errado. Em 2 Samuel 11, vemos Davi se deixando dominar pelo desejo de possuir a mulher de outro homem.
Ao observar Betseba tomando banho, alimentou desejos carnais em sua mente, levando-o a elaborar um plano diabólico que resultou no adultério com esta mulher e depois no assassinato de seu marido para que pudesse esconder o que havia feito. Mas Deus o confrontou, revelando o que havia feito, mostrando que para Deus nada passa desapercebido. A raiz do adultério e do assassinato surgiu da motivação presente no coração de Davi. Sua intenção era satisfazer seu desejo por prazer. Outra pessoa que se deixou levar por seus desejos foi Judas Iscariotes. Os evangelhos nos mostram que no coração de Judas havia uma motivação errada. Ele desejava dinheiro. Mesmo andando com Jesus, vendo os seus milagres, ouvindo suas mensagens, Judas ainda assim não abria mão do seu desejo escondido por riquezas. Perceba que estar na igreja e até mesmo ser líder, como era Judas, um dos 12 apóstolos, não te faz um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. É preciso subjugar todo o seu coração ao senhorio de Cristo, e isso inclui todas as suas motivações. Em Lucas 22, observamos Judas barganhando com os sacerdotes judeus o suborno que receberia para dar falso testemunho a fim de que Jesus fosse preso. Talvez ele não tivesse em mente o que realmente aconteceria com Jesus, pois ao ver que ele seria crucificado, Judas voltou ao templo e jogou suas moedas ao chão, dominado pelo remorso. Mas as consequências de suas atitudes não poderiam mais ser mudadas. O desejo por riqueza levou à morte de um inocente, da mesma forma que muitas vezes, sem percebermos, nossos próprios desejos por dinheiro, fama, prazer, reconhecimento, paz, felicidade, controle, amor, nos levam a caminhos que não conseguimos mais voltar atrás e nos vemos correndo atrás do vento, machucando a nós mesmos e a muitos outros ao nosso redor. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele não quer que você seja escravo de ídolos em seu coração. Para se libertar destes ídolos, você precisa abrir mão do seu próprio egoísmo e decidir entregar seus anseios, suas motivações, seus sonhos diante do Senhor. Querido, este é um momento que você pode renunciar aos seus desejos do coração. Deixe que o Senhor lhe mostre os ídolos que precisam ser destronados em sua vida. Permita que Jesus se torne realmente Deus sobre todas as coisas em seu coração. Talvez seja o desejo intenso de ser rico ou de ser melhor na sua profissão. Quem sabe seja o desejo de ser amado ou amada por alguém. Talvez seu ídolo seja um time de futebol que consome seus pensamentos, ou a sua empresa que consome todas as suas energias. Qualquer que seja o ídolo, permita que Deus lance luz sobre o seu coração e destrone-o, para que o próprio Senhor possa verdadeiramente se sentar no trono de sua vida. Escreva abaixo os ídolos do seu coração. Logo após, faça esta oração. Senhor, Deus Pai Celestial, eu confesso que tenho ídolos no meu coração. Eu hoje
arranco do trono do meu coração o ídolo ele não terá mais poder sobre mim, e eu não mais o servirei. Eu entrego o trono do meu coração ao Senhor Jesus. Amém.